apresentação aí do nosso entrevistado do dia. Agora 12 horas e 42 minutos e vamos direto ao ponto. Como tem se dado o golpe do falso advogado em Itaberaba e região, Valdeir? Você que é da área tem ouvido muitos relatos aí dos colegas, enfim. Mas explica um pouco para a nossa audiência como tem funcionado esse golpe tão bem elaborado aí pelos golpistas. Antes de mais nada, é importante esclarecer, Rodrigo, que esse golpe é um golpe que acontece em todo o território nacional. Nosso país infelizmente, é um país em que a criminalidade cada vez ela está se aperfeiçoando e os advogados, infelizmente, não estão fora desses quadros da criminalidade. O que acontece é que esses criminosos, eles atuam em conjunto. São quadrilhas, por muitas vezes, que atuam em todos os estados do Brasil, em todas as regiões, e aqui em Itaberaba não foge disso também. Mais especificamente aqui em Itaberaba, o que a gente mais vê, diversos colegas, inclusive também já fui vítima disso, o que a gente vê todo dia são falsos advogados, criminosos se passando por escritórios, por advogados, mandando mensagens, principalmente via WhatsApp, para os clientes desses advogados, passando informações de processos, e cobrando valores, extorquindo esses clientes desses advogados. Então é uma quadrilha muito bem elaborada, é um golpe infelizmente profissionalizado e que a gente vem enfrentando aí durante muito tempo aqui em Itaberaba. Explica um pouco para nossa audiência de uma maneira mais detalhada, mais didática, como é que ele acontece na prática. Fique à vontade para fazer uma simulação do golpe. Nesse exato momento a gente vai simular o golpe. Fique à vontade. Perfeito. Suponhamos que eu sou um cliente do advogado Valdeir Barreto. Tô em casa, daqui a pouco chega uma mensagem no WhatsApp. Olha, chega mensagem no WhatsApp com minha foto, um WhatsApp clonado, ou um WhatsApp que foi criado pelo criminoso, com a minha foto, com os meus dados, com minha OAB, tudo certinho, chega pra pessoa, manda um dado de um processo real que a pessoa tem com o advogado, diz que a pessoa, na maioria das vezes, ganhou esse processo e que tem um dinheiro a receber. E que pra isso a pessoa precisa fazer um aporte, tem que pagar honorários, tem que pagar uma custa processual, e daí que começa o golpe. E as pessoas, infelizmente, acreditam, até porque tem o processo, lá recebe todos os dados certinho desse processo, recebe o nome do advogado e as pessoas acabam caindo nesse E aí golpe. vem a pergunta que talvez o senhor, a senhora que está em casa agora está se fazendo. E como é que o golpista tem acesso a essas informações? Acho que é interessante você compartilhar aí até onde pode, conforme a ética da profissão, como é que os golpistas têm acesso a essas informações que estão nos processos? Professor, como todos nós sabemos, hoje o mundo é informatizado. Correto. As informações estão disponíveis nas redes sociais, nos portais. O que acontece é o seguinte, na maioria dos casos, esses bandidos, esses criminosos, eles utilizam o site Jus Brasil. Jus Brasil, para quem não sabe, é o Google da Justiça, da esfera judiciária. Lá no Jus Brasil está todos os dados de todos os processos públicos de todos os clientes dos advogados. O que acontece? Esses criminosos, eles entram no Jus Brasil, pesquisa o nome do advogado, fulano de tal. Ele vê que o fulano de tal tem diversos processos. Eles veem os processos em que fase estão na fase final. E aí, quando eles se apossam dessas informações, eles conseguem lá o contato das pessoas, até porque, e já antecipando aqui, esses processos são públicos. Lá estão os dados das pessoas, estão os números de telefone. Então, basta ele ter o número do processo, ou o CPF, o nome da pessoa, que eles vão ter acesso. Não é necessário nenhum tipo de senha, de login para adentrar essas informações, não? Geralmente, esses processos, geralmente, eles têm um sigilo judiciário, óbvio. Todavia, como eu lhe falei, se ele tiver uma vez o CPF da pessoa, o nome ou o número do processo, quando esses processos são processos públicos e não tem algum tipo de segredo de justiça, eles conseguem sim ter todos os dados processuais ali, eles conseguem acessar. Perfeito. Estamos conversando com o senhor Valdeir Barreto, ele que é advogado aqui na cidade de Itaberaba e região, tentando entender como tem funcionado aí esse golpe do falso advogado. Me diga uma coisa, entrevistado, como a OAB está agindo diante dessa situação? Qual é o posicionamento da instituição? É importante trazer essa informação. Inclusive, eu estive conversando de ontem para hoje com o presidente da OAB aqui do nosso município, Dr. Etienne, justamente sobre essa situação, até porque está sendo muito recorrente. São diversas reclamações de colegas, todo dia nas redes sociais a gente vê colega postando que está sendo vítima. E o papel da OAB eu acredito que está sendo desempenhado da seguinte forma. Como nós sabemos, esses criminosos, na maioria das vezes, se não todas as vezes, eles não são advogados. São criminosos que fraudam até os tokens dos advogados, que pegam esses dados nas redes e eles acabam praticando esse crime. A OAB, por sua vez, tem o papel de defender os advogados e estar ali representando. O que é que acontece? A OAB aqui em Itaberaba especificamente, tem atuado denunciando
esses golpes. No último colegiado de presidentes que teve, salvo engano, no mês passado, inclusive, teve a reunião com o delegado da Polícia Civil, que, salvo engano, atua aqui em Itaberaba, e ele está sendo responsável por apurar essa situação no estado da Bahia. E ele passou algumas informações de alguns inquéritos, de algumas operações que ocorreram justamente para inibir esses golpes, inibir a criminalidade que atua aí nessa situação dos falsos advogados. E a OAB tem prestado assessoria a esses advogados que são vítimas. Como lhe falei, como não são advogados necessariamente que aplicam os golpes, a OAB não tem muito o que fazer. O máximo que faz é entrar com um boletim de ocorrência, representa. Quando existem informações de dados de advogados que entraram nos processos para captar as informações, esses advogados, eles de certo modo são denunciados para ter uma averiguação maior pelo quadro da OAB. E aí, quando acontece de ter algum advogado, eu particularmente não vejo muito aparecer advogado envolvido nesse tipo de fraude, mas quando acontece, esse advogado é denunciado, ele é investigado e as sanções devidas são tomadas. Já que você falou aí nos colegas da profissão, vamos supor aqui que existe a possibilidade de ter advogados por trás necessariamente desses golpistas, e quando eu digo advogados, porque o território nacional é vasto, ou seja, advogados de outros estados, advogados de outras cidades, pode ter algum tipo de ligação com os golpistas, Valdeir? Professor, eu particularmente, aqui na nossa região acho difícil. Mas como você falou, nosso território é vasto, a criminalidade ela é cada vez mais crescente. Correto. Eles vêm se aperfeiçoando. Eu não duvido. Eu não duvido, todavia não gostaria de entrar nessa área de dizer que existem colegas envolvidos, até porque não se tem prova até o momento de advogados envolvidos. Mas como nós acompanhamos aí os noticiários, as informações de golpes praticados também por advogados, é muito provável sim que existam advogados envolvidos nesse tipo de golpe. Aqui na nossa região, volto a dizer, não vejo falar e não tenho conhecimento dessa situação. O conhecimento que eu tenho é dos golpistas clonando os tokens. Os tokens, para quem não sabe, é uma chave, digamos assim, a chave do advogado para adentrar em todos os processos. É a chave ali que vai dar acesso ao sistema da justiça. Esses golpistas, eles se apossam dos dados desses advogados e criam tokens falsos e conseguem ter acesso a todos os processos dos advogados. Perfeito. Fala um pouco para nossa audiência, qual o perfil desse golpista? Como desconfiar de uma ligação suspeita propriamente? De todas as perguntas, acho que essa é a mais importante. Porque assim, as pessoas, na maioria das vezes, elas não têm o conhecimento suficiente para saber discernir quem de fato é golpista ou não. Até porque, como eu falei, é um crime muito bem elaborado. Correto. Eles criam um WhatsApp com a foto do advogado. Em muitas das vezes, eles mandam áudios. Se for advogado mulher, ele manda áudio de uma mulher. Se for homem, de homem. Em alguns casos, eu já vi eles fazendo ligação, chamada de vídeo para os clientes, se passando por membros do escritório. E é muito complicado para você identificar quem realmente é golpista ou não, justamente por isso. Todavia, para você identificar um golpista, você só precisa perceber uma coisa: advogado nenhum vai pedir dinheiro para você via WhatsApp. Advogado nenhum vai estar passando dado de processo via WhatsApp, entrar em contato com você: fulano, você ganhou uma ação e você tem tanto a receber, precisa me mandar isso. Advogado nenhum faz isso. A primeira coisa que você deve fazer é desconfiar. Sempre desconfie. Se chegar uma mensagem no seu celular, no seu WhatsApp, tente ligar. A primeira coisa que faça é não responda. Se você responder, não passa dado nenhum seu, não envie dinheiro nenhum, principalmente via Pix. Tente entrar em contato ou por ligação direta para o número do seu advogado. Vá no escritório, mas de forma alguma você responda ou passa qualquer tipo de dado, porque pode ser golpe. Ou esse golpe ele está cada vez mais refinado, como você acabou de colocar. Existe essa possibilidade de clonagem facial, clonagem de voz, como está sendo especulado ultimamente? Com certeza, com certeza. Inclusive, há uns 2 meses, aconteceu um golpe semelhante com um colega. Foi justamente isso que fizeram. Pegaram, conseguiram acessar, hackearam o WhatsApp de uma pessoa próxima. Correto. Pegaram os áudios dessa pessoa, jogaram num sistema de inteligência artificial, clonaram a voz idêntica da pessoa e criaram outros áudios solicitando dinheiro com a voz da pessoa. Clonada, a voz clonada. Aí pegaram o WhatsApp, já tava com o WhatsApp em mãos, tudo. E aí, infelizmente, diversas pessoas sofreram golpes. É isso.